Sigamos, pessoal. Não esquece, curte aqui o vídeo, compartilha, faz a tua inscrição no canal para que a gente consiga alcançar aqueles que estão se preparando e que de alguma forma nossas informações aqui possam ajudar. Tranquilo? Já vamos colocar na telinha aí, sem mais delongas, 19ª questão, 30º exame recente, não é? O penúltimo exame aí que aconteceu até a data que eu estou gravando esse vídeo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai discutir, ó, o que foi cobrado lá no 30º exame, exatamente, ó, no ano aqui de 2019, tranquilo? Então vamos embora dar uma olhadinha aí nessa questão. Vamos fazer a leitura para que a gente consiga responder, tá? O ideal é que você pare o vídeo, tente responder. Se você, depois que tentou responder, né, tiver alguma dúvida, olha aqui as explicações que de repente pode clarear mais ainda aquilo que você discutiu, aqui, ok? Então, olha, está pedindo a alternativa correta, ok? Já deixa marcado aí. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o uso de determinado medicamento agrotóxico no cultivo de soja, é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentam um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, olha só. A questão aqui está mesclando o tema reação legislativa com ação declaratória de constitucionalidade. Não é? Aqueles efeitos que a gente aprende em relação à ADIM também cabe na ADC. A ADC ela tem eficácia vinculante, tem ali, via de regra, eficácia ex tunc e também efeitos erga omnes, das suas decisões. Óbvio que o objeto da ADC ele é diferente da ADIM. A ADIM você busca declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. No caso da ADC, a gente só pode propor a ação declaratória em face de lei federal. Não cabe lei estadual. Não há o objeto aqui da ação declaratória a lei estadual ou o ato normativo estadual. Tranquilo? Outro ponto muito relevante que diferencia a ADIM da ADC é o requisito para a propositura de uma ação declaratória. Vejam que há casos em que uma ADIM a gente propõe contra uma lei que está ali na vacatio legis ou que eventualmente esteja em pouco tempo vigente. Não é? Não há um requisito de tempo ou de produção de efeitos de uma ADIM. Basta que ela ingresse na ordem jurídica para que o Supremo Tribunal Federal eventualmente seja provocado e declare a inconstitucionalidade dessa legislação. No caso da ADC, não. A Lei 9868 de 99, que é a legislação que procedimentaliza a ADIM, a ADC, por exemplo, ela diz o seguinte: para a propositura de um ADC, é preciso que se comprove a chamada controvérsia judicial relevante. Então, o autor, o legitimado lá do artigo 103, ao propor a ação declaratória, ele tem que abrir um tópico na petição, na inicial, da controvérsia judicial relevante e mostrar ao Supremo Tribunal Federal que há um debate, que há uma divergência, que há uma certa divergência de entendimento no âmbito do Poder Judiciário sobre a melhor interpretação daquela lei federal. Né? É óbvio que a gente não olha esse conceito aqui de relevante controvérsia judicial como um conceito quantitativo. É porque tem muitos processos aqui, isso é o suficiente para comprovar a controvérsia judicial relevante. Há muitos debates, há muitos processos discutindo aquela legislação e os tribunais enfrentando de forma distinta. E é melhor que o Supremo, portanto, diga qual é a melhor interpretação sobre aquela matéria e diga logo se a lei é constitucional ou não. Veja, não é bem assim. Não é apenas um quantitativo de processos enorme que vai ensejar a comprovação
da controvérsia judicial relevante. Às vezes você tem até um número diminuto de processos, mas há uma capacidade, por exemplo, de haver uma multiplicação desse debate no âmbito do Poder Judiciário, ok? Então, não vamos olhar apenas a relevante controvérsia judicial como um requisito quantitativo. Não é apenas a quantidade de processos, tá? É eventualmente até a capacidade daquilo se expandir para outros processos, para outras demandas e, de repente, inundar o Poder Judiciário com aquelas discussões. Isso também, né, controvérsia judicial relevante, não é controvérsia acadêmica, doutrinária. Não são discussões doutrinárias sobre a melhor interpretação de determinada lei ou ato normativo que enseja a propositura da ADC. Tranquilo? Então vamos prestar só uma pequena atenção nesses detalhes, que eu acho que vale a pena a gente resgatar aqui para que haja, né, para que a gente relembre aspectos essenciais daqui da ação declaratória de constitucionalidade. Então, feitas essas explicações, a gente pode voltar aqui e ler as alternativas, né? O que a gente está vendo? O Supremo foi lá, declarou a inconstitucionalidade, né? Aliás, declarou a constitucionalidade, disse que uma determinada legislação ela é, portanto, constitucional. E aí vem o parlamento e quer dar uma resposta. É aquilo que a gente discutiu já em vídeos anteriores, né? O famoso efeito backlash. Como é que fica isso daqui? Pode ou não pode? Vamos ler as alternativas. Letra A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via de emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Dois erros aqui, não é? Primeiro, a reação legislativa ela pode decorrer não só pela via da emenda constitucional, mas pela via também do projeto de lei. Né? Então, não é só superação legislativa através aqui, ó, de emenda à Constituição, mas pela via legislativa também. Então, isso aqui está errado. Né? E, além disso, pode ser impugnado o projeto de lei por mandado de segurança em controle preventivo. De fato, é hipótese de controle preventivo, mas não são esses os fundamentos que possibilitam a impetração do mandado de segurança. Lembram, né? A gente já falou em vídeos anteriores, se você está chegando agora nesse vídeo, você pode olhar os comentários anteriores que você vai ver. O que fundamenta a impetração do mandado de segurança enquanto controle preventivo de constitucionalidade? O projeto de lei ou a proposta de emenda à Constituição que viola o devido processo legislativo, né, o processo previamente estabelecido na Constituição e nos regimentos internos, a título de tramitação no âmbito do Congresso, ou uma proposta de emenda, um projeto de lei que viola a cláusula pétrea. Tranquilo? São esses dois fundamentos que ensejam aqui a impetração do mandado de segurança por parte do parlamentar, né, que é o legitimado para a impetração desse mandamos aí. Ok? Então não é a nossa letra A aqui a resposta. Vamos ver, letra B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, beleza. A Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Não, né? Aqui o examinador ele foi criativo. Isso daqui é uma vedação, é um projeto de lei que é rejeitado. Então ele só pode ser apresentado na sessão legislativa seguinte. Né? Então não é bem isso daqui que a gente está observando, a menos que haja requerimento de maioria absoluta para que aquele projeto seja apresentado na mesma sessão legislativa. Mas se ele for rejeitado, só pode ser na sessão legislativa seguinte. Não tem nada a ver aqui com o entendimento do Supremo. Tá? Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação constitucional. Não, também não, né? O parlamento ali ele pode reagir e aprovar um projeto de lei ou uma proposta de emenda em sentido contrário, né? Vamos ver o que diz a letra D, que parece ser a nossa resposta correta. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade.
de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e ser aprovado, e implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência, ou seja, efeito backlash, o que não impede, e inclusive questão anterior falou sobre isso, do Supremo Tribunal Federal fazer o quê? O Supremo Tribunal Federal ser provocado novamente, e aí a gente tem que aguardar e ver se o Supremo vai ou não declarar novamente a matéria inconstitucional. Ele pode ser deferente ou ele pode avançar novamente e dizer que a matéria é inconstitucional. Tranquilo? Então, essa é mais uma questão do nosso projeto aqui. Se você gostou, compartilha, né? Curte, se inscreve aqui no canal. Deixa a tua dúvida aí nas questões, nos comentários. Aliás, eu vou ter o maior prazer do mundo em poder te ajudar a ter um melhor entendimento sobre a matéria, tá bom? Obrigado mais uma vez, até nosso próximo vídeo.